Iniciando mais análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar hoje o portal Lance para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Com a primeira notícia: duelo de triunfo. Flamengo põe forças forte casa, aprova contra Grêmio invicto. Esse vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que o Flamengo tem que colocar a cabeça contra o Vitória da Bahia para um jogo. Esse jogo é importante para somar 3 pontos. O Flamengo final no brasileiro, mas a gente tem que lembrar que o final brasileiro é longo, pode recuperar. É um jogo bem difícil. Lá no Sul, o Flamengo vai ter que jogar. O bom é que o gramado lá é muito bom do Grêmio, dá para jogar um bom futebol. Vamos ver como o Léo Jardim coloca o time do Flamengo para jogar contra o Grêmio. E mais o mais importante é de quinta-feira. O Flamengo venceu de Vitória por 1-0, perdeu muito gol naquele jogo contra o Vitória na Copa do Brasil. E tem que ir lá se igual para cá ou fazer gol para se classificar. Então a gente tem que ter essa visão. O jogo contra o Grêmio é importante, mas o mais importante é contra o Vitória quinta-feira. Então a gente tem que entender o que o Leandro Jardim quer fazer no Flamengo. Vamos para mais notícia: independentemente ele impede desculpa a torcida do Flamengo após cancelamento de jogo. Tem que ver como vai ficar essa questão. Torcedores pagar a viagem, gastar o dinheiro, comprando ingresso, como vai ser essa devolução para os atletas. Acho que o Flamengo tem que estar de olho também, porque o torcedor é cliente do Flamengo. Se você vai numa empresa e consome algo e não paga, você está lesando o cliente. Então, é a mesma coisa. Se você vai num show, compra ingresso de um jogo, vai pro show e o show é cancelado, o lugar do evento vai ter que ressarcir o cliente que comprou o ingresso. É a mesma coisa que o Flamengo. Teve caso, teve alimentação, teve tudo para que o torcedor pudesse acompanhar esse jogo. E houve ali uma confusão generalizada. A Conebol já não queria que o jogo tivesse com torcida e houve. Então tem que ver como vai ficar questão do torcedor do Flamengo, que é cliente do Flamengo, consome o Flamengo. Então acho que a diretoria do Flamengo tem que estar de olho nisso, porque não pode tratar o torcedor como fosse nada. O torcedor é a coisa mais importante que o Flamengo tem, que foi o torcedor que ergueu o Flamengo, que é o torcedor que compra camisa do Flamengo, que é o torcedor que compra ingresso do Flamengo, é o torcedor que é sócio torcedor, que paga certinho. Então o Flamengo tem que olhar muito isso, por isso que por isso o Flamengo tem presidente e não é o cara que compra o Flamengo. O Flamengo não vendeu o Flamengo para nenhum empresário, mas sim há um presidente ali que é rubro-negro de coração, comprou sócio torcedor e hoje chegou como presidente. Então o torcedor tem que ser sempre valorizado acima de tudo. Vamos para mais notícia. O Porto diz que houve invasão ao acesso do funcionário do Flamengo. Isso aí é sério, o Flamengo tem que tomar toda a segurança, fazer toda a proteção. Mas eu creio que o ataque não é contra o Flamengo, sim contra o próprio grupo. Então o Flamengo ali não sofreu tanto. Teve uma experiência ruim, mas teve o lado positivo, que o Flamengo jogou, não se cansou, não tá inteiro para jogar contra o Grêmio. E o ruim que teve essa coisa aí que já foi anunciado. Quando o Paulo falou que não era para ter jogo com torcida, acho que tinha que ter se levado mais a sério. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim critica a condição em jogo na Colômbia. É horrível jogar numa condição dessa. Mas o problema é que no 2 minutos o Flamengo já estava pressionando o time deles, o Luiz Araújo fazendo um golaço. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. O importante é que o Flamengo somou 3 pontos, conseguiu a classificação. Os próximos 2 jogos do Flamengo, o Flamengo pode entrar até com um time sub-20 que
Já não vou dizer nada. Quase só o Flamengo vai voltar mesmo a ser o Flamengo só nas oitavas ali pela Libertadores ali. O Flamengo vai colocar força máxima só nas oitavas. O Flamengo não precisa colocar força máxima nos próximos 2 jogos no Maracanã. Jogador retorna ao Rio e não encarar o Grêmio. Flamengo escolhe substituto. Alexandro retornou ao Rio nessa sexta-feira e não terá discussão para o compromisso pelo brasileiro. O Alexandro é um cara experiente, mas Jair Lucas tem tudo para substituí-lo. Vai ser uma grande partida contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está opção ofensiva. O que o Flamengo pode equilibrar o meio ali com Samuel Lino, Carrascal. Eu creio que o Prato até voltar para esse jogo contra o Grêmio, com Jorginho, Everton Araújo. Então esse deve ser o time. Agora tu fica na lateral direita, você vai colocar Emerson Royal e o Varela. Porque o Emerson Royal ia jogar Libertadores. Não sei se vai colocar o Emerson Royal também no Campeonato Brasileiro. Isso aí tem que atestar. Esperar amanhã o jogo. Torcedor do Flamengo revela confusão em Medellín. Foi uma situação chata, mas o Flamengo tem que ficar muito de olho nesses torcedores que foram, porque são consumidores do Flamengo, consumidores do produto Flamengo. Então a diretoria tem que ver que realmente pode fazer por esses torcedores. João Gomes, ex-Flamengo, perto do Atlético Maninho, falou os detalhes está na negociação. João Gomes é um jogador que eu gostaria que ele retornasse ao Flamengo, gostaria que ele viesse para o Flamengo. É um jogador que encaixaria nesse time, meu ver, encaixaria bem nesse time, por ser um atleta sim, raiz, aquele que se entrega pelo Flamengo. Já estou querendo ver quem falou isso, mas eu gostaria que o Flamengo fosse atrás dele. 45 milhões de euros, é uma grana bem alta, o Flamengo já gastou isso com o Paquetá. Então, acho que o Flamengo não está precisando de volante nesse momento, mas a pensar que agora, com a idade dele, seria o ideal para ele retornar ao Flamengo. 25 anos, teria mais 8 anos de futebol mais ou menos. Então seria uma idade boa para retornar ao Flamengo. Esse projeto que eu tenho na minha cabeça, que eu creio que o Flamengo tinha que ter essa visão. Ir atrás de jogadores criados no ninho que tenham sucesso. E um cara que teve sucesso foi o João Gomes. Chegou lá, assumiu a posição de titular da equipe, e é difícil você ir para um outro país, se adaptar assim como se adaptou. O Atlético Madrid, pensando no jogador, não no Flamengo, acho que o Atlético Madrid é um time que ele encaixaria bem, porque é um time com muito poder de marcação, e ele é um cara com essa excelência no poder de marcação. Já no Flamengo encaixaria sim, se você contar que Saúl já está com a idade avançada, o Jorginho está com a idade avançada, o De La Cruz está com esse problema no joelho, que joga uma partida, fica 2 afastada. O Everton Araújo está prestes a ser vendido, acho que ele vai ser vendido no meio do ano. Então o Flamengo tem espaço para o João Gomes, sim. É um investimento alto, mas é aquela coisa que ele pode vir e vender muita camisa pro Flamengo. Isso é outra realidade. Vamos para mais notícia aqui, ver porque tem mais alguma interessante. Fala muito mais da partida entre Flamengo e Independente. Vou ler aqui: colombiano se revolta com a atitude do Flamengo, gravíssimo. Independente Medellín versus Flamengo
tem repercussão tímida na imprensa americana. Repórteres se emocionam em relatar medo vivido em função no jogo do Flamengo. É isso aí, acho que esse jogo tá ainda no radar, acho que vai levar a questionamento com a Conmebol, como vai mandar jogo. Ano passado teve algo parecido. Então, isso aí acho que o Conmebol, para vender o produto Libertadores, vai ter que melhorar esses aspectos aí de segurança no estádio, evitar essas confusões. Teve também antigamente o jogo do Corinthians com o Morteu, do cara do Corinthians acertou, matou um jovem. Então são coisas assim que o Flamengo tem que ter, Flamengo não, quando o Conmebol tem que rever para vender mais Libertadores, para a Libertadores cada vez ter mais valor no cenário mundial, tendo em vista que o Flamengo, colocar o Flamengo, é um clube já que tem um olhar europeu. O Flamengo é um clube bem estruturado, bem montado, que atrai o olhar do mercado europeu. Então o Flamengo tem que a Conmebol tem que trabalhar que outros times da América do Sul pode sim crescer. Boca Juniors, time bastante tradição, River, no Brasil mesmo, tem outros clubes que são tradicionais na Libertadores e não pode ter esse tipo de confusão mais. Para vender o produto Libertadores, tem que ter algo mais organizado, de mais produção. Se eles soubessem que ia ter confusão, que eles que ia estádio vazio, tinha que ter batido o martelo e garantido essa proteção para o espetáculo. Então, a Conmebol tem que ser mais firme. Tem casos de racismo, muitas coisas que ali está acontecendo, que a Conmebol tem que ser mais radical, mais forte, para que o produto Libertadores seja um produto muito valioso. Normalmente no Mundial Interclube fica o campeão da América do Sul é o campeão europeu. Então, nesse olhar que a Conmebol tem que trabalhar cada vez mais para fazer um espetáculo a Libertadores. Essa é a análise lá comigo, Eduardo. Amanhã eu vou falando mais sobre o nosso Flamengo.